aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia de um jeito diferente. A gente vai começar falando sobre assuntos tradicionais, esquerda versus direita, Lula versus Bolsonaro, política e eleições. Temos notícias positivas, os candidatos do Jair levando vantagem em mais cidades do que os de Lula. Tem mais algumas notícias do barulho envolvendo Guilherme Boulos e a eleição que mostra que a coisa não tá fácil no Brasil, viu? Confusão grande. E aí tem uma análise que eu quero mostrar pra vocês, mais de uma na verdade, que é pra mim talvez seja o ponto alto do dia de ontem. E aí depois a gente vai entrar em um assunto que vai ser uma certa introdução, para depois a gente olhar uma coisa por uma ótica diferente, daquele jeito, né? A gente vai falar hoje sobre bets, apostas, jogo do Tigrinho, por uma ótica que você não vai ver em lugar nenhum, mas é certeza. E você sabe que quando eu falo isso, eu realmente vou por alguns caminhos que chegam nos locais que você fala, rapaz, eu nunca pensei que tu ia chegar por aí. Mas enfim, a gente primeiro vai falar de algumas coisas que estão rolando no Brasil, trazer alguns números. E aí, rapaz, tem uma postagem que eu vi na semana passada e que ficou martelando em minha cabeça, e martelou. E acabei que eu vi um vídeo do Olavo esses dias e falei, mas rapaz, o homem tava, sabe, anos na frente do problema das bets. Talvez o Olavo de Carvalho sabia que Lula ia aprontar o que o Lula tá aprontando agora. É um problema novo criado pelos petistas. A gente vai chegar lá. O último tema nós que vai dar para complementar, mas também envolve confusões do Brasil do Dilma. E depois dessa breve introdução, vamos começar falando já de uma questão que acho que dá para demonstrar, né, um pouco da hipocrisia do Guilherme Boulos. Vejam. Boulos deve R$46 mil à União em impostos desde 2018. Não é muito dinheiro, vamos concordar, né? Pô, é basicamente um mês de salário do Boulos como deputado federal. 1 mês e meio. Menos de 2. Só que, qual é o ponto aqui? O cara quer ser prefeito de São Paulo e já tem um débito, mas não para aí. Em 2018, Boulos era candidato à presidência, recebeu doações de R$6,2 milhões, de acordo com o TSE. Para organizar a contabilidade, o coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto criou a empresa Eleição 2018, Guilherme Castro Boulos, presidente. A empresa encerrou as atividades assim que terminou a eleição, deixando um rastro de débitos com a Previdência Social. Rapaz. Nessa sexta, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional registrava o valor atualizado da dívida, R$46 mil. Não sei por que não paga. Tá ali, inclusive, o print, ó. Caso o débito não seja quitado, a Procuradoria deve ingressar com representação fiscal junto à Justiça Federal para cobrar o candidato. A turma da Veja deixou ali a nota. Aí veja. Em março, a dívida de Boulos estava em R$44 mil. Na época, ele confirmou à Veja que tinha ciência do problema. As dívidas mencionadas pela reportagem são dívidas de campanha que serão quitadas pelo PSOL. Não foram. Em 2020, quando Boulos também disputou o cargo de prefeito de São Paulo, ele disse que, caso eleito, pretendia implantar um programa de assistência às pessoas em situação de extrema pobreza e os recursos seriam oriundos da cobrança dos devedores do fisco local. Boulos foi incisivo ao defender a ideia de apertar o cerco aos sonegadores para investir em projetos sociais. Dinheiro tem? O problema é a falta de prioridade. Eu vou ter prioridade em fazer isso. Outros prefeitos tiveram as campanhas financiadas por esses mesmos devedores. Eu não tenho o rabo preso. Vou fazer esse enfrentamento. O Boulos quer fazer um enfrentamento para ir atrás de quem está sonegando, principalmente a questão previdenciária que ele mesmo está devendo. E esse cara quer ser político, né? Ele é deputado federal, que já é uma hipocrisia. Como é que o Boulos quer bater no peito para defender a Previdência, os mais pobres, os aposentados, se ele mesmo tem débito previdenciário e não paga? E o valor imagina se o valor fosse muito, que isso não é uma coisa pior. Porque deixar de pagar uma multa pequena é muito mais preocupante que deixar de pagar uma multa grande. Se R$46 mil não estão sendo quitados, imagine dívidas milionárias. Como é que um cara desse quer ser candidato a qualquer coisa? Tinha que ser o candidato do Lula. Mas acho que não surpreende vocês em nada. Aí umas notícias do barulho que eu acho que mostram que a coisa no Brasil não está caminhando numa direção bacana. Vereador tem um carro metralhado na porta de casa e acusa deputado. Em Belford Roxo, né? Rio de Janeiro, a coisa no Rio tá cada dia mais emocionante. E olha de baixo.
ligada ao PCC, candidata e investigada pelo óbito de rival. A rival bateu as botas e ela está sendo investigada. É o Brasil. É o Brasil, como as coisas estão acontecendo. Muitas vezes não ganha destaque porque não foi em São Paulo. Só se discute a eleição de São Paulo atualmente, né? Então, já que não foi em São Paulo, ninguém está muito preocupado, né? Mas é o Brasil. É a violência política, né? A verdadeira violência política é isso daqui. Mas vamos lá. Falar de notícia positiva para já abrir, né, uma brechinha para a gente se aprofundar nas besteirinhas. Rafael Globos, ele compartilhou ele mesmo. Eu acho que essa postagem dele de junho, eu cheguei a comentar em vídeo. Que ele falava assim, ó, Bolsonaro jogando certíssimo, sem declarações para a imprensa, sem polêmicas, rodando o Brasil inteiro, subindo em palanque de candidatos a prefeituras, fazendo política mesmo. Tá aí todo santo dia. Aí ontem, sai a seguinte notícia. Candidatos de Lula lideram em 6 capitais. Os de Bolsonaro, 14. Vejam só, rapaz. Lula com a máquina lidera em 6 prefeituras. Os de Bolsonaro em 14. Vão ser candidatos 100% super direita, direitosos, super conservadores? Não. Mas não são os candidatos de Lula, né? Enfim, o Rafael Globos comenta, ó, fazer política dando declarações de impacto é fácil. A galera que gosta de lavar a alma. Agita a militância, mas não adianta porcaria nenhuma. A esquerda aparelhou o Brasil e, por isso, hoje controlam tudo. Se quisermos mudança, este é o único caminho. Bolsonaro de 2018 tinha um povo e só. Ficou isolado em Brasília. Precisa realmente ter uma máquina política para ajudar em alguma coisa. Se realmente quiser ver uma grande mudança rolar. Guarda isso na mente. Fazer política mesmo, que agitar é fácil. A gente vai voltar nisso já já. Outra notícia que confirma. Pesquisas indicam vantagem de Bolsonaro sobre Lula nas eleições das 103 maiores cidades, que são cidades com acima de 200 mil habitantes. Ao todo, os nomes de Bolsonaro estão em primeiro lugar nas pesquisas em 23 desses grandes municípios, em 11 deles de forma isolada. Já os preferidos do atual mandatário lideram em 16 cidades, sendo 5 isoladamente. Então, mais do que o dobro, né, de liderança isolada, 11 contra 5, e no outro dá 50% a mais. Eu acho que, para quem não está com a máquina na mão, tem a imprensa toda contra, eu acho que é um número relativamente considerável. Mas enfim. Olha esse comentário, que também vai fazer mais sentido lá na frente. Reinaldo Azevedo publica a seguinte matéria. Histórias do futuro. Debate revela Tabata como a promessa da centro-direita. O que a gente estava comentando ontem, inclusive, sobre aquela matéria da Folha de São Paulo falando sobre o Senado, José Dirceu, a aliança de Dirceu com a direita, para impedir a extrema-direita de ter maioria no Senado. Então, eu acho que vocês que acompanham aqui de forma mais recorrente e estão mais interessados em entender do que ficar de tititi por conta de um rótulo, eu acho que vocês vão entender o que o Reinaldo Azevedo escreveu aqui. Quando o Reinaldo Azevedo chama a Tabata de centro-direita, cara, ele não tá chamando ela de conservadora. Centro-direita na cabeça do Reinaldo Azevedo é realmente a Tabata. Porque o Boulos é de esquerda. Boulos não é extremista. Talvez o Boulos, por Reinaldo Azevedo, já seja até de centro-esquerda. Extrema-esquerda vai ser o PSTU, o PCO. Aí o João Luiz Mauad, ele é liberal, se classifica como liberal conservador. Tabata agora é de direita. Este sem uma piada. Postado nos Estados Unidos por um amigo do titular da conta. Beleza. Aí olha isso aqui agora. Caio Blinder, ele não é petista, mas ele fez campanha pro Lula. Mas o pior é que ele não é petista. Não adianta tentar colocar ele na caixinha do petismo, ele não gosta dos petistas. Ele só odeia Bolsonaro. Ele sempre foi tucano. Caio Blinder era amigo do Mamateiro Mainardi. Amigo mesmo, pessoal. Eles faziam lá o Manhattan Connection por anos na Globo News. Aí saiu da Globo News, foi pra TV Cultura. Aí teve o escândalo do Manhattan Connection, o programa chegou ao fim. E aí o Caio Blinder mostra aqui, ó. O Caio Blinder é um ótimo exemplo da centro-direita. Sou paulistano, hoje com título eleitoral brasileiro na zona de Nova York, só voto para presidente, mas meu voto moral é em Tabata Amaral. Conteúdo, integridade e renovação, um voto de qualidade.
Tabata é material presidencial. Conta com o apoio do Armínio Fraga, do Lema, do Gustavo Leal, da Natura, de toda a elite liberal paulistana, toda a Faria Lima, a candidata dos sonhos, Tabata Amaral. Tabata Amaral, candidata dos sonhos de toda essa turma. É a candidata da... Aí vai depender, o que é que você chama de centro-direita? Do que o Reinaldo Azevedo está falando, ela realmente é inquestionável. Então a gente tem que se manter um pouco mais aberto a focar no entendimento da coisa do que ficar brigando, porque não descreveu do jeito que eu acho certo. Eu acho que deveria descrever dessa forma, não dessa. A gente não vai para lugar nenhum. Mas vamos lá. Olha essa matéria aqui. Que aí agora a gente vai conectar tudo em um mini texto que foi publicado ontem. Mas a turma da Veja fez aqui uma reportagem interessante até sobre uma batalha que está ocorrendo entre dois senadores. O Pacheco, o amigo de vocês, né? Pachecão. E o Alexandre Silveira, que é ministro do Lula, ambos do mesmo partido, que é o PSD do Kassab. Partido que vocês amam também. Mas tá ali. A batalha entre Pacheco e Alexandre Silveira. Com o fim do mandato, como presidente do Senado, o futuro de Pacheco vai sendo discutido com atenção nos gabinetes do Congresso e do Planalto. Pacheco poderia assumir a CCJ, né? Já estaria, quem sabe, aí costurando Alcolumbre, ou quem que seja, o sucessor à sua cadeira. Outra opção seria Pacheco ganhar um ministério no governo Lula, um aceno e tanto para o parlamentar, e como dizem seus aliados em Minas, uma correção histórica na esplanada, que tem apenas 2 ministros mineiros. Tá bom. Uma terceira alternativa seria Pacheco voltar a ser jurista, ser indicado para o TCU, para o Supremo. Ainda possibilidades de Pacheco tentar a reeleição como senador, ou ainda um salto mais alto, quem sabe tentar ser governador de Minas Gerais. E aí onde estaria o imbróglio? Por quê? Sem alarde, Pacheco e Alexandre Silveira, apesar de notórios aliados, começam a travar nos bastidores uma disputa que pode respingar nas próximas eleições. Apesar de não admitirem publicamente, os dois já fazem contas para disputar o governo de Minas. Do lado de Silveira, seu entorno mais próximo afirma que o presidente do Senado é muito apegado à política e reconhece que Pacheco tem voos mais altos. O problema afirma que Pacheco não tem couro grosso e sequer pode entrar sozinho no elevador quando está em Minas, fazendo referência à alta rejeição do senador no estado. Vocês não dão paz pro Pacheco. Apesar de ser ministro de Lula, Silveira afirma a ser aliados não enfrenta esse tipo de problema. Ele frequenta estádios, autódromos, sai às ruas sem nenhuma importunação, numa clara provocação ao Pacheco. Já do lado de Pacheco, o seu entorno afirma que o futuro será discutido somente ao fim do mandato, frente à presidência do Senado, e que a decisão não será determinada por Alexandre Silveira. Além disso, ressalta-se que Pacheco está melhor posicionado na fila, já que Lula já afirmou publicamente que apoiaria a candidatura do Pacheco para o governo de Minas. Indicação nas agências. Tem outra batalha entre ambos. Envolve a nomeação de diretores para agências reguladoras. Recentemente, o presidente do Senado travou a indicação feita pelo ministro para a Agência Nacional de Energia, ANEEL. Vocês lembram que o Alexandre Silveira recebeu a turma aí ligada aos irmãos Batista fora da agenda 17 vezes, conforme revelado pelo Estadão? Lembram disso? Lembram que a gente comentou, tem 2 dias, sobre a confusão envolvendo a Âmbar, a compra lá das termoelétricas e agora da Amazonas Energia, que a ANEEL, o setor técnico da ANEEL, não quer que a JBS, né, que a turma dos irmãos Batista conclua o negócio. Curioso, né? E aí o Alexandre Silveira quer fazer uma indicação na ANEEL, Pacheco não vai fazer. Por outro lado, senadores argumentam que é um combinado histórico de que as indicações serão divididas entre o Congresso e o Planalto, com maior parcela, claro, para o Senado, conforme afirma o governo, que aumentar sua ingerência e passar a deter ao menos 50% das indicações. Os congressistas resistem a ceder mais espaço. Aí, antes de avançar aqui, a grande luta da direita segue sendo, e eu acho que dificilmente vai deixar de ser pelos próximos anos, a luta pela liberdade de expressão, a luta contra a censura e diversas coisas. Vocês concordam, ou pelo menos, sei lá, vocês têm um pouco de simpatia pela ideia de que
Quando você olha para um grupo como a JBS, por exemplo, vocês não acham que, sei lá, a turminha da JBS vai acabar por ajudar eleitoralmente a eleger pessoas vinculadas ao PT, algumas siglas meio que dessa linha tipo PT, que no final do dia vão trabalhar contra a liberdade? Não acho que a JBS vai ajudar deputado, senador, governador, etc., a favor da liberdade de expressão. As demandas da JBS são outras, e talvez a liberdade de expressão até seja um problema para eles. Então, se você tem, por exemplo, um anel, essa área técnica forte, você querendo ou não, você pode ser uma pedra no sapato para um grupo econômico, porque já se tornou um grupo econômico, né? Realmente é uma força da natureza, os irmãos Batista no Brasil. Você querendo ou não, está sendo uma pedra do sapato que lá na frente, a depender das coisas que a agência reguladora determinar, esse pessoal pode sair enfraquecido, e se eles saírem enfraquecidos, eles vão estar com menos, né, poder de barganha para tentar emplacar os seus aliados na máquina. Isso é só um ponto. As autarquias, ela tem diversas funções. Nessa questão agora de liberdade de expressão, envolvendo Elon Musk, dentre outras coisas, Twitter, a Anatel apareceu nos noticiários, Anatel aqui, Anatel acolá, Anatel fazer isso, aquilo outro, papapá, pipi, ppp. Passa tudo por ali. Todas as indicações para os tribunais superiores passam pelo Senado. Toda vez que eu vejo pelo menos uma nota discutindo indicações, é sempre senadores do centrão da esquerda. É sempre senadores do centrão e da esquerda. E por quê? Falta força para os senadores da direita? Falta força? O que falta? Falta poder político? Falta realmente esse poder de barganha? Cara, a gente tem um número suficiente para a gente conseguir emplacar? A turma da direita não consegue isso. E aí a gente vai ter eleições 26. E aí eu pergunto para vocês, se em 2026 a gente conseguir eleger 42, 41 já é maioria. Mas, normalmente, o presidente da casa, ele não vota, né? Acho que o artigo 17, ele não vota para tentar colocar sua imagem de imparcial. Não vou votar. Não vou votar no projeto de lei. E deixa lá. Lei, RPEC. Então, assim, 42. Que mesmo que o presidente da casa não vote, a direita tem maioria. Vamos supor que a gente elegeu 42. 42. Vocês que acompanham a rede social, conhecem uma galera. Com 42, você tem a questão de agências reguladoras, todas as sabatinas, né, de diversos grupos diferentes. Judiciário também. Você podendo barrar. Se você tiver um presidente de direita, você pode mandar um aviso. Ó, irmão, pode mandar a tia do Zap. Você pode botar a tia do Zap aqui, que só tem um segundo grau concluído. Só tem um segundo grau. A gente vai falar que ela tem notório saber jurídico. E a gente vai matar no peito, porque sabatina não é técnica. Sabatina é política. É votos. Tem ou não tem. É importante ter maioria. Mas se só tiver 42, não pode ter, por exemplo, o impeachment, que precisa de 54. Aí eu te pergunto, pelo que você vem observando da direita, você acha que o pessoal vai celebrar que tem 42 e que dá para fazer alguma coisa, ou vão reclamar que só perde, que é um absurdo, que mais uma vez foi sabotado e vai ser aquele chororô, chororô, chororô e a gente não vai chegar a lugar nenhum? Qual caminho você acha que vai seguir? No vídeo ontem eu comentei muita coisa, falei sobre isso, falei sobre o 26, falei sobre alianças, falei sobre o PT, falei sobre a direita. Fico muito feliz quando eu vejo o Carlos compartilha, né? O Carlos compartilhou o vídeo ontem, falou, pô, bom telejornal de domingo, para que todos amadureçamos, mesmo que não seja o que muitos não querem ouvir. É muito mais fácil lacrar e ser hipócrita, mas não seria desonesto, mesmo que isso me custasse o amor político das massas. A inocência, a malandragem é a realidade. Atenhamos-nos aos fatos. E aí depois o cara escreveu um texto que eu acho que fala mais ou menos algumas coisas que eu disse ontem e fala muitas outras a mais. E eu achei interessante, por isso que tá aqui, né? Senão não tava no vídeo. Aí veja só. Carlos fala o seguinte. Zé Disseu sacou o movimento de ala da direita e das inegociáveis alianças para estar frente às covardias que muitos membros destes partidos cometem, sendo generalizadas e afastando qualquer possibilidade de construção democrática, visto que colocam absolutamente todos no mesmo balaio. Algo que não deve ser assim, sabe? Generalizar todos os políticos de um determinado partido. Não, todos os partidos desses políticos são ruins. Cara, não sei se dá pra generalizar dessa forma.
Talvez deveria... Peraí. Tem exceções. Aquela cidade, pô, aquele cara tá naquele determinado partido. Mas é o cara da direita. Tá lá por uma circunstância, né? Por um conjunto de fatores que levaram ele a se virar naquele partido naquele momento. É isso que o Carlos tá falando no início. Mas depois ele segue falando o seguinte, ó. Então, Dirceu propõe aliar-se com mais fervor aos que a direita não aceita e assim avançar com as pautas da esquerda, usando-se da própria imaturidade da direita. Bom, já que a direita não quer compor com ninguém, lá vai o Dirceu tentar compor com quem a direita não quer. Então vem cá, irmão. Tô preocupado em ter maioria. O importante é derrotar a extrema-direita. A pressão que alguns estão fazendo vai exatamente na mesma linha que pretende o Zé Dirceu. Esvaziar as mínimas condições de evolução e aniquilar tudo que a direita conquistou até aqui. Os políticos sabem exatamente o que Dirceu está fazendo e, obviamente, de forma oportunista, estão se lançando como falsos salvadores, visto que nunca terão maioria em nenhum momento, mas ficariam com um belo discurso e ganho político irreal de morrer em pé, diminuindo o movimento que vem sendo criado a duras penas. Bolsonaro, que é Bolsonaro, tá falando, pô, a esperança dele é ter 140, uma bancada de 140 deputados em 2026. 140. Ele tá tentando ser realista. 140. Até quando o pessoal vai ficar nessa, né? Melhor perder de pé do que ganhar de 4. E perde todas. E a gente não vai pra lugar nenhum. Você tem um discurso bonitinho, que agrada a militância, mas o resultado real é sempre zero. Porque a política são números. Existe entendimento imediato de quem não vive esta realidade não é a saída e eu jamais exigiria isso, né? Entender que a população entenda. A resposta é a explicação e exposição da necessidade de se posicionar de forma prudente, visto que nós não somos maioria. A composição traz poderes à direita, que não quer enganar o eleitor, traz possibilidade de participação real do jogo político, fazendo assim que ganhamos espaço e tempo para aumentarmos a nossa bancada de forma decisiva, para então nos livrarmos de amarras indesejáveis. Em tempo, obviamente, há limite para tudo, mas não sejamos inocentes. No atual momento, não existe o cenário ideal. Me esquivar de tentar dialogar com os senhores seria muito cômodo, mas me coloco mais uma vez como vitrine, pois só venceremos com estratégias reais e às vezes indesejáveis, mas palpáveis ao quebra-cabeça diário que o país enfrenta. Vender cursos, ganhar likes, se colocar numa posição cômoda para explorar e expor, tripudiar e humilhar a quem nos fez chegar até aqui, seria muito mais fácil e muitos estão fazendo isso, né? Pô, a lacrada é a parte mais fácil de todas. Lacrar é muito fácil. Difícil é trazer uma solução, difícil é marcar um gol. Acredito que as pessoas vão entendendo a política da forma que devemos, para que possamos ocupar mais espaços, e essa é uma das minhas funções. Contem comigo, sem demagogia, sem jamais trair a quem nos trouxe tão longe, com derramamento de sangue, sem metáforas, para então passar a perna nele e me colocar como lavador de alma, mas sem nenhum ganho político à direita brasileira, somente sobrando benefícios pessoais e esculhambação proposital com os nossos percussores. Isso é sujo demais. Os deuses da democracia sabem disso e incentivam diariamente esse enredo. Pronto. Então assim perdemos tudo que conquistamos, o sistema venceu, muito cuidado. Conto sempre com a compreensão dos senhores. Um forte abraço. Gosto muito do Carlos Bolsonaro, concordo basicamente com tudo que ele falou aqui nessa linha. É muito fácil às vezes colocar um discurso, outro, vamos fazer isso, fazer aquilo, outro, só que no final do dia é o final do dia, né? Final do dia, você pergunta, e aí, a gente já chegou onde? A gente vai chegar aonde com isso daí? Então, pensem bem, gente. Quem promete rios e fundos, quem promete coisa... E é o plano, hein? Onde é que esse plano vai chegar? Será que a luta pela liberdade ela vai alcançar o seu objetivo final pelos caminhos que estão sendo propostos? Será que vai levar lá? E a gente vai continuar falando de liberdade. Porque a gente vai falar de bet e de jogo do tigrinho. Por um caminho que eu acho que ninguém vai seguir.
E vai ter muita gente que vai ficar... Enfim, vamos por partes, né? Mas vamos lá. Vamos primeiro algumas notícias dos últimos dias. Aí a gente vai ouvir o Olavo de Carvalho. CNC cita impacto das bets e pede para o Supremo declarar a lei inconstitucional. CNC é a Confederação Nacional do Comércio, né, de Bens, Serviços e Turismo. Representa o comércio, serviços e turismo. O povo está deixando de viajar, o povo está deixando de comprar e o povo está deixando de usar serviços. Meu irmão, tá ruim, o Brasil tá quebrando, é um novo problema. Pediram os problemas, irmão, bloqueia. Pelo amor de Deus, bloqueia. E o Brasil já mostrou que tem capacidade de bloquear qualquer site do planeta, se quiser. Bane perfil, derruba site, a Anatel tá aí. Fizeram agora. Quem quer dá um jeito. Deputado quer tirar benefício de quem gasta Bolsa Família com bets. É mesmo? Agora vocês estão tendo essa ideia? Agora. Devia ter pensado, né? Quando pautaram o projeto. Deputado propõe CPI das bets e devassa em contratos com artistas. O Sóstenes Cavalcante, que é do PL, diz: os jogos de azar nunca deveriam ser legalizados no Brasil. Quem fez isso foi o governo Lula. Os que mais se viciam são os mais pobres e os aposentados. Aí o Estadão fez um editorialzinho bem interessante, que lembra de alguns políticos, né? Que parece que os políticos esqueceram o que eles fizeram no verão passado. Descobriram que as bets são um problema. O governo e o Congresso parecem ter finalmente acordado para o imenso risco à saúde pública e à vida financeira dos brasileiros, representado pela proliferação dos sites de apostas conhecido como bets. O Haddad, por exemplo, classificou de pandemia a dependência psicológica que as bets criam nos apostadores. Já Omar Aziz pediu que a PGR solicite ao Supremo a suspensão das bets até que esse mercado esteja totalmente regulamentado. Porque, segundo o Omar, esses sites têm levado famílias à ruína financeira, ao endividamento e, em muitos casos, a desistir de viver, com alarmantes índices de desespero e falência pessoal. É reconfortante saber que nossas autoridades demonstram ter conhecimento dos problemas relacionados às tais bets, mas espanta que essa súbita tomada de consciência tenha se dado somente depois que os referidos sites foram legalizados. Na hora de discutir o projeto de lei, não tinha ninguém para ficar contra as bets e o jogo do tigrinho. Como se sabe, o debate parlamentar que resultou na legislação, a ocasião em que esse tema deveria ter sido devidamente e amplamente discutido, praticamente ignorou a opinião de especialistas na área de saúde mental, que são unânimes em apontar os danos associados às apostas. Aparentemente, contudo, ninguém estava muito interessado nisso quando o assunto ganhou a pauta legislativa. O que importava, como se constata, era somente dar um verniz legal a uma realidade acachapante em que as bets, a despeito de serem clandestinas, se tornaram praticamente onipresentes na vida dos brasileiros, seja por meio das apostas em si, seja porque patrocinam todos os clubes de futebol do país e aparecem propagandas na TV, de manhã, de tarde, de noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ninguém parecia muito preocupado com a hipótese de que as bets fossem usadas, por exemplo, para lavar dinheiro do crime organizado. Ao contrário, no Congresso, houve quem aproveitasse a onda das bets para propor a legalização até do jogo do bicho. Outra notória lavanderia das máfias. E o executivo, claro, o Lula, né, salivava fazendo as continhas de quanto dinheiro ia ganhar de arrecadação. O governo, obviamente, fechou os olhos para os efeitos deletérios das bets, pois era um tema inconveniente para quem vive de mão para a boca e precisa desesperadamente de receita para cumprir a meta fiscal. Agora, percebendo que ficou impossível ignorar a perspectiva de uma pandemia de ludopatia, nas palavras do Haddad, né, eles resolveram endurecer o discurso contra as bets. E eles criaram um novo problema. A lei que liberou o site de apostas previa que as empresas interessadas tinham até o fim do ano para se adequar às exigências, mas agora, por conta do súbito endurecimento, esse prazo foi encurtado para outubro. Ou seja, temos aí mais um caso de insegurança jurídica que poderia ser ainda pior se a proposta do Omar Aziz de suspender imediatamente os sites fosse acatada. Por mim, suspendia imediatamente.
Se é pra ter insegurança jurídica, vamos ter de verdade. Meia boca, não. É melhor ter de já tem. Segurança jurídica no Brasil é uma realidade. Trocando em miúdos. O que nasceu torto não tinha como se endireitar. Durante muito tempo, o site de apostas funcionou no Brasil como se a lei não existisse, contando com a tradicional anomia local. Deu certo, as bets se tornaram um fato consumado, restando as autoridades tirarem proveito, cada um à sua maneira, agora fingem surpresa e afetam preocupação. Aí olha a amiga de vocês, ó, Soraya Tronic, senadora. Ela protocolou um pedido de CPI das bets ilegais, diante de evidências que os sites de apostas estão lavando dinheiro. Só que a senadora Soraya Tronic, ela foi uma das que votaram a favor da regulação das bets. Lá atrás, ela podia ter trabalhado para impedir isso. Não, ela votou a favor. Aí agora, ela quebrou a CPI. Este jornal reitera sua posição à liberação das bets, bem como os demais jogos de azar, sendo liberadas, que as bets sofram as mais duras restrições, seja em publicidade, seja na proteção da saúde dos apostadores, e que haja a mais firme fiscalização, porque quem se habituou a atuar fora da lei precisa se convencer de que esta é para valer. Aí, olha isso aqui, gente. Esporte mais popular do Brasil, até hoje, né? O futebol. Esses são os principais patrocinadores dos clubes de futebol. Bahia, o primeiro ali, eu não sei qual é o escudo. Corinthians, Esporte da Sorte, né? Imagina o que é Esporte da Sorte. São Paulo e Fluminense, Superbet. Cruzeiro e Vasco, Betfair. Atlético Mineiro, Betano. Vitória, Betsat. O outro tá ali, a Blaze, né? O Felipe Neto gosta. Criciúma, Estrela Bet. Fortaleza, 9Bet. Botafogo, Parimet. Deve ser alguma coisa no meio de bet. Flamengo, Pixbet. Aí o Curitiba tá ali stake. Eu não sei o que é stake, não sei. Aí tem o Internacional e o Grêmio, que é o Banrisul, que é um banco. E o Palmeiras é a Crefisa, né? Que é... Enfim, né? Crefisa. Aí tem ali o Cuiabá, eu não sei o que é esse Drebó, e o Red Bull, que é Red Bull, ok. 75% é apostas, né? Todos esses aqui, a maioria são apostas. Esses três aqui são finanças, né? Bancos, e aqui é empréstimo. Indústria, essa da Drebó, e uma é de bebida. E assim, quem vem patrocinando esporte no Brasil? Você acha que, assim, eles estão colocando o nome nas camisas, esse patrocínio todo, porque com certeza tem algum retorno, né? Com certeza tem algum retorno. Tá valendo a pena gastar esse dinheiro. Como se a questão da bet fosse pouco. Esse aqui é o Vitória. Aqui embaixo da camisa do Vitória tem escrito Fatal Model. Modelo Fatal. Tu acha que é site de quê, Modelo Fatal? Tu acha que esse site é site de quê? Rapaz, é de gente que gosta de ficar sem roupa. Tá tudo errado. Tem como o Brasil dar certo? Eu acho que não, mas tudo bem. Aí veja. Movimentação com apostas supera estimativas na Fazenda e pode chegar a 216 bilhões. Caso o mínimo mensal registrado até agora, e olha que vem crescendo. Mês após mês, os gastos com apostas estão aumentando. Mas enfim, caso o mínimo mensal registrado até agora fosse observado no ano todo, o valor bruto só com Pix já ficaria em pelo menos 216 bilhões. Só com Pix. Considerando a média observada nos meses passados, o total chegaria a 249 bilhões. Só com Pix. Ou seja, um patamar, pelo menos 44% ou 66 bilhões superior às estimativas observadas pela Fazenda. E ainda precisam ser somados os pagamentos feitos por outros meios, cartão, TED, embora acredite que Pix domine as transações. Gasto com bet soma mais que o dobro aplicado em pesquisa e inovação no Brasil, calcula economista. Você acha que um país desse tem como dar certo? Antigamente, os políticos, corrupção, não investe em educação. Está se gastando mais com aposta do que pesquisa e inovação.
Cresce o número de brasileiros que pegam empréstimos e gastam em apostas online. Mostra a pesquisa. Base de Lula aprovou o projeto de bets que agora questiona. É como abrir as portas do inferno? Ué, por que aprovou então? Agora a Glaze está em choque. Deputada pede ao Ministério Público Federal o bloqueio do jogo do Tigrinho no Brasil. Deputado do PSOL. Base do Lula. Deputado quer proibir aposta nas bets com cartões de crédito e contas do Bolsa Família. Deputado quer alterar o ECA para proibir crianças e adolescentes de divulgar bets. Olha o que tá tentando fazer agora. Por que eles não fizeram isso lá atrás? Deixaram o problema surgir para agora vir tentar resolver alguma coisa. Beleza. Banco Central tenta entender o impacto das bets no crédito e na inadimplência. O Brasil virou laboratório de engenharia social do mundo. A sociedade se tornou viciada no link cupom, o maior projeto de empobrecimento de uma nação. Porque realmente, né, o que a gente está vendo, um empobrecimento de toda uma nação. E o melhor é o seguinte, né? Ele está preocupado com o impacto no crédito. Aí o Arthur pergunta, rapaz, a preocupação do Banco Central é com crédito, não com as famílias. Imagine se fosse independente, né? É porque é uma instituição que só liga por dinheiro. O presidente da Febraban fala em catástrofe e defende veto ao uso de Pix em apostas esportivas. Os bancos estão gritando porque o cidadão está tirando o dinheiro da poupança para gastar com o tigrinho. No fim do dia, essa gente está preocupada somente com a sua fatia de mercado, não com as famílias. Pô, eles estavam de boa. A partir do momento que o dinheiro das poupanças começou a diminuir, e o dinheiro da poupança é o que dá meio que base para diversos tipos de financiamento, né? FGTS é para compra de casa nova, e tem lá essas proporções ligadas a bancos. É por isso que eles estão preocupados. Vai começar a faltar crédito no mercado. E aí, para encerrar isso aqui, e a gente mudar de direção quase que por completo, e falar sobre luta pela liberdade de expressão, Fux convoca audiência pública no Supremo para discutir o impacto das bets. E vai ver aí o que vão fazer. Vamos ver o que a Corte Constitucional Brasileira, os homens mais poderosos desse país, vão decidir sobre essa questão das bets. Pronto. Vamos lá. Gente, eu tenho memória boa, né? Vocês sabem disso. Eu tinha visto esse tweet aqui e eu fiquei matutando sobre ele. Fiquei matutando. Não foi matutando, não. Eu assisti um vídeo que esse... Sabe quando você tá vendo uma coisa e seu cérebro fala, ô cidadão, ou cidadãos, né? Tem um vídeo da agenda dos cidadãos. Ô cidadãos, lembra daquele tweet ali? Olha como esse tweet aí tem tudo a ver com o vídeo que tu tá assistindo. Tu fala, nossa, cérebro, realmente, né? Obrigado, cérebro. Talvez isso é o que o povo chama de epifania. A gente comentou sobre isso aqui semana passada. Renato tinha postado aqui um print, né? De um documento oficial do Banco Central que dizia que, segundo o estudo do Banco Central que acabou de sair, o mercado das bets possui um tamanho de 240 bilhões, ou seja, é maior que o mercado de financiamento automotivo. Só para ter uma ideia, de acordo com o estudo do BID, o custo para recuperar o Rio Grande do Sul é de 87 bilhões. Aqui está falando uma questão específica, o financiamento automotivo, que é basicamente o fim da linha, né? E o setor automotivo tem outras coisas. Aí eu vi um vídeo, as coisas não estão em ordem como elas surgiram na minha cabeça, tentei colocar de uma forma que fique mais fácil de entender alguns processos, mas vejam só. Entender o tamanho do mercado automotivo como um todo. Fui lá perguntar, ChatGPT, qual o tamanho do mercado automotivo do Brasil em bilhões de reais? Me perdoa por escrever Brasil com B minúsculo. Aí ele falou, né? Em 2023, o setor automotivo brasileiro movimentou cerca de 300 bilhões. Isso engloba produção, venda de veículos novos, usados, peças, além de serviços relacionados ao setor. Aí eu fiz aquela nossa lista básica. Gente, vamos pensar no setor de bets. Você tem um site, o cara que fez o site, o dono da bet, um contador, um cara de TI. O que mais? Nada. O que a Bet produz? Nada. A Bet produz alguma coisa? Tu tá comprando alguma coisa? Um produto ou algum tipo de serviço? Não.
O dinheiro foi. E foi. Talvez tu deu sorte, tu ganhou em volta um pouco a mais. Só, não existe a geração de nada. É apenas movimentação financeira. O dinheiro vai, dinheiro volta, dinheiro vai, dinheiro volta. Normalmente o dinheiro só vai. Ele não volta. Volta um tiquinho, às vezes, mas normalmente o dinheiro só vai e você fica pobre. Já o mercado automotivo, vamos olhar ele. Você tem a fábrica que produz automóvel. Você tem todas as questões ligadas à logística. E acho que o mercado automotivo é bem simples de entender, porque todo mundo consegue conceber, né, em termos físicos. Logística, a cegonha. Botar o carro em cima da cegonha, dirigir para um lado e para o outro. A fábrica a gente pensa em um monte de operário. A gente vai entrar em mais detalhes na fábrica. Logística, pô, beleza, cegonha, o cara tá ali, né, leva para um lado, leva para o outro. As concessionárias, eu acho que todo mundo já deve ter passado ou entrado numa concessionária, ainda que não seja para comprar um carro. Sei lá, tava acompanhando alguém, ou já passou na frente, sabe? Na concessionária você tem vendedor, você tem a contador, você tem o dono, você tem a tia da limpeza, o tio da limpeza, né? Você tem mil coisas lá dentro. Você tem, às vezes, a própria oficinazinha lá, fazer manutenção. Aí você tem revenda de peças, lojas diversas que tem, loja de atacado, que vende quantidade grande, lojas, às vezes, focadas só em peça elétrica, peça automotiva, loja que só vende Volkswagen, só vende Fiat. Não falta também. Loja de recalchutagem, que às vezes pega... Normalmente isso ocorre mais até com peça elétrica. Pega, dá um jeitinho ali, dá um conserto, sabe? Pega um motor de partida, dá uma lá... Tá, não é melhor do que mais barato comprar o novo. E às vezes vai funcionar quase ao mesmo tempo. O cara recalchutou, tá 100%. Você tem tudo isso. Você tem as oficinas mecânicas. Todo mundo deve ter pelo menos passado na frente de oficina. Cuidados e mimos é o quê? Você tem o cara que lava o carro. Tem o cara que hidrata o couro. Você tem um cara que faz polimento. Você tem um cara que faz plotagem. O povo gosta de plotar carro, né? Você tem mil coisas. O cara que tem ali uma oficina especializada em colocar uma roda. O cara que tuna o carro, sabe? Ele tá ali, não, vou aumentar a taxa de compressão, vou botar um tubo, rapaz, mudar aqui as mangueiras. O carro agora vai voar. Vai voar, vou tirar a injeção, vou botar carburado. Lá vai trocar o motor. Tem lá um motor de 600 cavalos de um Chevy que ele ia botar no Opala dele. Nossa, tem tudo isso daí. E eu acho que você consegue conceber o espaço físico, as pessoas trabalhando. Aí você tem as seguradoras. Você tem as lojas de ferramenta, nem coloquei aqui, porque precisa comprar ferramenta. Você tem o mercado de usados inteiro. Que o mercado de usado não é só o cara que vende usado. Tem um cara, por exemplo, que trabalha fazendo só inspeção de veículo usado. Porque você não sabe escolher, você não tem um conhecimento de mecânica. E tem os serviços diversos. Martelinho de ouro, pintura, funilaria. Assim, é toda a indústria. O mercado de bet, você tem um site, o dono, o cara do TI só, o dinheiro vai, o dinheiro volta. O mercado automotivo, quantas pessoas será que a gente não falou até o momento? Aí, vamos ver aqui um relato de Olavo de Carvalho. É meio longo, mas a gente vai ouvir todo. Escuta só. Vou só acelerar um tiquinho. Ah, não, tá aqui. Coloquei essa nota hoje no Facebook. Todos nós que fomos criados no Brasil recebemos o impacto de um caos mental intolerável e sofremos, por isso, de graves deficiências de percepção e de julgamento. Todos nós, sem exceção. A não ser, evidentemente, aqueles que não são propriamente brasileiros, que chegaram da Europa anteontem, ou chegaram da China anteontem, ou aqueles que perceberam isso e se esforçaram para vencer isso. Percebemos mal a relação tempo-espaço, as conexões causais na vida prática, o nexo de ação e resultado, os valores e proporções na vida moral, etc. Olha, o número de vezes que eu vi pessoas se queixando de que não obtiveram resultado nenhum em ações que elas não praticaram é uma grandeza. Então, o sujeito não faz, não desencadeia o efeito, ele não obtém a causa e depois ele fica triste porque ele não lembra que ele não desencadeou o efeito. Não é isso? Isso aqui é muito comum no Brasil. Tanto na esfera individual, da vida individual, quanto na esfera pública. Enfim, não sabemos viver. Tive a sorte de perceber isso quando era ainda um adolescente, mediante o confronto do meu desempenho na vida com o de pessoas de origem europeia recente. Bom, eu estava ali na casa de um amigo meu, judeu, de origem russa. Estava eu, ele e mais um priminho dele. E estava ali fazendo um lanche e de repente chega o pai do menino, senta conosco e pergunta para nós, de onde vieram essas coisas que vocês estão aí comendo? E daí ele foi explicando para nós, meticulosamente, todo o processo de fabricação de um queijo, por exemplo, ou da manteiga.
manteiga, e o da fabricação das xícaras de louça, e das facas, e da toalha de mesa, e da própria mesa, e do pão, etc, etc. Um por um. E assim aquilo foi como se caísse escamas dos meus olhos. E eu de repente percebi, pô, esse homem está na realidade e eu estou no mundo da lua. Porque eu estou aqui mexendo com coisas que eu não sei não tenho a menor ideia do que são. E que para mim me parece que a gente colhe em árvores, você estende a mão, pega uma xícara, pega uma faca, pega uma mesa, uma toalha de mesa, tudo apareceu por mágica. E esse homem estava num plano onde as coisas tinham uma origem, que era, por um lado, a natureza, a presença do universo físico, e o trabalho humano que havia transformado isso aí naqueles objetos que nós estávamos percebendo. E este é o coeficiente de veracidade do marxismo. Para aí, não vai além disso. Tá certo? Porém, isso para mim foi um choque de realidade. E eu percebi que só algumas pessoas têm essa noção densa da realidade. A realidade que se constitui de uma presença física e de uma ação que você desempenha ali e que é o tecido da nossa própria vida. Só algumas pessoas tinham essa noção. E todas as pessoas eram de origem europeia recente. Então, ou o pai tinha vindo da Europa, ou a própria pessoa era de origem, era húngaro, era russo, era alemão, alguma coisa assim. E eu falei, eu não vi um brasileiro que tivesse isso. Então, tive sorte de perceber isso quando eu era ainda um adolescente, mediante o confronto do meu desempenho na vida com o de pessoas de origem europeia recente. Cheguei à conclusão de que eu era um sonso, um bobão em toda a linha. Fiquei estarrecido e comecei um trabalho de autorreforma que levou mais de 20 anos. Até hoje me impressionam a inépcia, a falta de sentido prático dos brasileiros. Não raro, mal compensadas por alguma habilidade profissional específica. Por exemplo, o sujeito é um empresário e investidor, sabe fazer dinheiro e se gaba de ser, por isso, um homem prático, mas não sabe resolver conflitos domésticos banais ou planejar suas férias sem transformá-las num pesadelo, e assim por diante. Por exemplo, surge um conflito entre o filho e a mãe, e o pai não sabe botar aquilo. Pergunta pra mim se acontece, surge um problema aqui entre o filho e a mãe, se eu levar mais de 1 minuto para resolver isso, eu sou uma besta quadrada. Eu resolvo e pacifico a coisa na hora, porque eu sei como funciona, meu Deus do céu. No entanto, os homens práticos são empresários, são generais de exército, são investidores, são políticos, tomam grandes decisões, acham que são homens práticos porque, sabe, tem o domínio da prática na sua profissão específica, mas não tem na vida. Então, o resultado não tem sentido prático nenhum, mas tem um sentido prático especializado numa área desse tamanho. Ele sabe administrar, por exemplo, uma fábrica, mas não sabe administrar sua porca vida. Sentido prático da vida. Se perguntar e entender a densidade da realidade. Aí vamos olhar essa questão da Beth, sobre essa ótica, e tentar trazer para a questão da liberdade de expressão, porque uma coisa se conecta na outra. Vamos dar uma olhada. Gente, tava pensando hoje mais cedo, né? Meus botões. Aí que eu desenhei mais ou menos como é uma fábrica. A fábrica de uma empresa, né? Realmente é uma fábrica estruturada. Não uma fabriqueta ali de pequena que produz uma coisinha. Uma fábrica de verdade, uma empresa grande. Uma empresa grande. Uma fábrica de... Talvez essa aqui seria até uma empresa de médio porte, né? 1.000 e poucos funcionários. Seria uma empresa de grande porte. Tem fábrica de mais de 10 mil funcionários, 20 mil funcionários. Que seria uma empresa de 1.000, 1.500 funcionários. A Klabin lá de feira era mais ou menos assim. Toda fábrica, assim como o setor de automóveis, você vai ter a produção. Você não vai ter a produção? Ele é de produção. Vai chegar lá as coisas, você vai montar o carro lá. Que tipo de funcionário a gente vai ter aqui? A gente vai ter o gerente. A gente vai ter o cara que só tem até o ensino médio, mas que ele sabe operar uma máquina. E às vezes operar a máquina é realmente apertar uns botões. Às vezes pegar uma coisa e botar, e vir lá um robô e faz. Não é um negócio que requer, sabe, um conhecimento gigantesco da coisa. Não é um maquinário, sei lá, tipo, o cara trabalha com solda. Solda não é um maquinário, mas vocês entendem, né? Solda tem que ter um mínimo de expertise, saber como é que utiliza uma solda. Mas o cara tá ali não realmente só pra refilar, né? A máquina tem que ficar tanto tempo, mas botar tinta dentro dela. Beleza, então vou lá, vou botar tinta, vou carregar, é um trabalho braçal. Você tem esse tipo de funcionário. Aí você tem o chefe desse cara que não é o gerente, você tem um supervisor. Você tem em toda a fábrica, né, dentro da produção, a galera que dirige empilhadeira, porque o tempo todo levando uma coisa de outra para um lado, para outro, para um lado, para outro, para um lado, para outro. Realmente vai ter. Você vai ter os diferentes níveis dentro do peão também. Você vai para manutenção, toda a fábrica tem que ter, porque máquinas quebram. E além de quebrar, ela precisa de uma manutenção prévia, às vezes, né? Para manter funcionando sem quebrar. Você vai ter mecânica industrial, que trabalha com diversas coisas, né? Não só com a mudança de peça, mas às vezes o cara trabalha com torno para fabricar uma peça. Você vai ter o eletrotécnico, o cara que cuida de toda a parte elétrica dessas máquinas. Você vai ter o gerente da área, você vai ter os estagiários, você vai ter os menores aprendizes. Você vai ter o setor de logística inteiro, porque uma hora que o teu produto tá pronto, cara, tu vai ter que dar um direcionamento para ele. Então imagine o fluxo de questão de carro
Você produz tantos carros por hora. Esse carro, uma hora, ele tem que ir embora. Ele tem um pátio também. Como é que funciona esse processo de tirar da linha de produção, botar no pátio, vir a cegonha, encher a cegonha, por onde vai, por onde não vai, pra você ter todo o percurso para conseguir sair, porque você produz 1000 carros por hora, mas você consegue, a cegonha só leva 10. E aí? Como é que vai para botar todo de uma vez só? Então é todo um processo que tem que ser pensado. Senão você não vai para lugar nenhum. Não adianta produzir um monte, você não consegue botar para mercadoria rodar. Então o setor só para isso. Não é pouca gente, é um dos setores que mais dá dor de cabeça. Aí você tem o setor de vendas. É o setor mais importante da fábrica, porque se não vender, ninguém ganha dinheiro. Todo mundo é bem tratado no setor de vendas. Então você vai ter desde a pessoa do call center, que está ali para tirar uma dúvida, ao vendedor que roda a região para oferecer o produto, o representante, todo mundo conhece. Você vai ter o seu agente de gestão, que é o seu de RH. Você vai ter diversos tipos de profissionais lá dentro. Pessoal da área de administração, vai ter alguém da área de psicologia, porque vez ou outra funcionário tá reclamando. O bicho que reclama é funcionário. Peão só reclama. Piada rapaz, tem um monte de gente. Sempre é um setor, pelo menos uns 10 funcionários. Depois vai ter todo o setor fiscal da empresa, que absorve quem estudou economia, principalmente quem estudou contabilidade. Porque, amigo, no Brasil, questão tributária é pepino. Você vai ter o setor de compras. Você não pode deixar a manutenção comprar. Ele nem tempo para isso tem. Os caras estão preocupados em consertar a máquina. Eles querem assim, falar, irmão, ó, eu preciso dessa peça. Compra onde? Não sei, te vira. Tem um setor só para compras. E até também se evitar, né, que quando você centraliza tudo numa pessoa só, fica até mais fácil fiscalizar. Se não, né, às vezes tem uma licitaçãozinha da Fábio a Fábio, o cara combina ali com o vendedor, ganha por fora. Então, para evitar qualquer tipo de corrupção interna, você tem um setor só para compras. Você tem o setor de qualidade e controle, porque sempre tem perdas em qualquer tipo de fábrica. Qualquer tipo de fábrica vai ter perda. Então, esse setor está preocupado com isso. Está preocupado com isso, tá ali, mano. Tem que melhorar o processo, otimizar, aumentar o nosso nível de produtividade. Olha o tipo de assunto está sendo debatido dentro de uma fábrica. Aqui não para, é organismo vivo. Você tem um setor de projetos. A gente precisa aqui de um projeto novo. Lá na minha primeira caixa. Eu quero mudar agora a estampa de minha caixa. Tá, tem que ter alguém para fazer isso. De projetos. Não, eu quero uma caixa menor, eu quero uma caixa menor. Os carros, né? A gente vai lançar um novo modelo de carro, não, eu quero fazer aqui uma alteração. Ih, tá, rapaz, aquele carro que a gente fez deu um problema. Tem que chamar para recalchutagem, né? Eu não sei como é, eu esqueci o nome que chama. Vamos chamar, a gente tem que refazer uma peça, tem que ver, vamos reprojetar. Tem um estoque. Só para cuidar de como vai ficar o estoque, almoxarifado, né? E aí? Para manter que tá tudo em dia, tudo de onde tá faltando nada. Você tem toda a química, toda a fábrica vai ter. A água que utiliza na fábrica, ela não pode ir não pode ir do jeito que ela sai. Tem muito químico dentro de qualquer tipo de fábrica. Eu nem coloquei aqui caldeira, não, porque já é outros 500. Mas química toda tem. Toda tem química. Nem toda fábrica tem caldeira, mas toda tem química. E aí? É um processo. Tem as regras de decantação, todo um processo. Às vezes que a gente estuda na escola, né? Como é que funciona o esgoto. Às vezes tem umas escolas que levam para você conhecer uma estação de tratamento de água. Isso tem basicamente toda a fábrica. Tem um setor de manutenção civil. Se tua casa quebra, a fábrica também. É pedreiro, é eletricista, mas é questão ligada à engenharia civil. Toda a fábrica também tem. Aí tem o setor de limpeza, que é gigantesco. Já não é uma limpeza normal, já ele tem máquina, tem mil uma coisa, a fábrica é gigante, tem que tudo tá limpo. Você tem enfermaria. Se acontecer alguma coisa com o peão, aí você tem a segurança do trabalho, você tem a segurança patrimonial, você tem a portaria, você tem um refeitório, porque o cara não vai poder sair para almoçar, ele tem que comer lá dentro, a fábrica não pode parar, existe toda a fábrica um restaurante industrial. Então aquela pessoa que você conheceu que estudou de nutrição, às vezes ela pode arrumar um emprego na fábrica, vai trabalhar não vou falar o nome da empresa não, vai trabalhar na empresa lá. Então se tu de transporte, a fábrica também ela se preocupa em trazer o trabalhador para lá. Então olha a quantidade de vagas de emprego para uma fábrica funcionar. Uma fábrica de carros, por exemplo. E a de Bet? Tem quem? Nada. Tem um cara que fez o site. E o cara que toma o teu dinheiro. Não se produz nada. Nada. Mas vamos um pouco além. Porque aqui é só a fábrica. Quando a gente olha um carro, por exemplo. Todo mundo já viu um carro. Você tem um chassi. Tem a parte de fora. Você tem a transmissão, né? A carro de marcha. Motor. Você tem as partes elétricas. Tem a questão de resfriamento, né? Você tem, todo mundo em todo carro que tem. Você tem a parte de direção do carro. Você vai ter o banco. Você tem a parte interna, interiores. Você tem amortecedor. Você tem pneu. Você tem roda. Você tem freios. Bateria. Dentre outras coisas. Um único carro,
ele abre um leque de tudo isso daí. Tudo isso daí. Tudo. No dia a dia da vida das pessoas. Porque se produzir um carro, vai ter a oficina que só faz questão de amortecimento. Só isso. É especializado em amortecimento. Por causa de um carro, tem 1001 borracharias. Por causa de um carro que é produzido, tem gente que vive de reidratar banco de couro. Por causa de um carro, tem loja que é especializada em vender roda. Por causa de um carro. Aí vamos voltar ali pro tweet de Renato. Setor das bets. O próprio governo estimando aí, às vezes, para bater 250 milhões. O setor inteiro de carro é 300. De bet tá quase lá. Quantos empregos o setor de bet gera? Nenhum. É só perda. É só perda, é só perda, é só perda. Imagine se esse dinheiro que tem no pra bet, em vez do cara tirar da poupança dele para gastar com bet, tivesse gastando no setor automotivo. Olha toda a cadeia de produção envolvida, os campos que se abrem, o tipo de emprego que é gerado, o valor que esses trabalhadores recebem. Aí, peguei aqui, por exemplo, a questão só de um pneu. Um pneu. Que é o que o Olavo fala no vídeo. Será que as pessoas param para pensar no processo? Porque a fábrica ali, você já viu que tem 1000 setores. Aí pensa no pneu. Vamos supor que vai pegar a borracha, né, da seringueira. O cara vai na seringueira pra sangrar. Aí tem o peão, foi lá, botou no balde, colocou, extraiu, né? Transporta. Até a indústria de transformação vai pegar, vai purificar aquilo ali, né? Vai deixar o negócio quase que pronto, vai transportar. Para a indústria de produção, vai pegar aquele extrato já refinado, uma empresa de pneu da vida. Lá em feira tem a Pirelli. Leva para a Pirelli, tem mais uns 4.000 funcionários. Toda aquela estrutura do setor de carros tem na Pirelli também, igualzinho, só para produzir pneu. Porque as fábricas de carro, elas não são fábricas de carro, elas não fabricam carro, elas são montadoras. O pneu vem de tal lugar, o motor vem de tal lugar, a luz vem de tal lugar, o banco vem de tal lugar, e ele só faz montar. Tu acha que na fábrica de carro eles criam do zero tudo? Não, cara, vem basicamente tudo pronto. É uma montadora, é uma linha de montagem. Então, olha quantos outros empregos estão envolvidos nos 300 milhões. É a fábrica de luz, é a fábrica de banco, é a fábrica de couro, é a fábrica de pneu, é a fábrica de roda, é a fábrica de pastilha de freio, é a NGK de vela. Uma cadeia gigantesca. Aí a Pirelli vai lá e faz o pneu. Mais uma logística de transporte para levar para a montagem final, que é a fábrica. Aí pronto, esse é um carro com pneu. Só isso, todo esse processo. Quantos empregos estão sendo gerados aí no meio? Talvez o emprego lá no início da matéria-prima, do cara da seringueira, seja um emprego de baixa remuneração. O transporte, o caminhoneiro não tem a vida meio dura. Mas quando já chega ali na indústria de transformação, você já começa a ter salários melhores. Você já começa a ter salários melhores, pessoas com mais especialização. Aí, eu te pergunto, um funcionário normalmente trabalha numa fábrica, uma montadora de carros, trabalha com ferramenta, a mesma coisa. Tu acha que um funcionário desse médio, ele tá tendo mais oportunidades ou menos oportunidade que um trabalhador? Trabalhador padrão no Brasil? O que é que tu acha? Aí eu coloquei o trabalhador médio do setor industrial, pegando o peãozão, chão de fábrica. Ele vai ganhar pelo menos mais de 2 salários mínimos. Vai ter plano de saúde. Chances de crescer na carreira? Tem. Tem chance normalmente. Nada vai virar supervisor da linha de produção. Se professor, você estudou, você foi na faculdade, você pode pleitear, quem sabe, virar um analista júnior, analista pleno, analista sênior, depois vira gerente. Daqui a pouco você vai virar um gerente regional. Tem como crescer. Normalmente todo ano tem uma discussãozinha ali com o sindicato para dar uma gordurinha a mais no salário, tem participação nos lucros. Você vive adquirindo conhecimento, novos processos, novas fábricas, até porque tem possibilidade de crescimento, o RH está preocupado com isso, são empresas que já têm um certo tempo no mercado, eles sempre te chamam na reunião, vamos montar aqui o teu plano, cara, de desenvolvimento, o que é que tu quer para tua vida, qual caminho que tu quer seguir. Muita gente que trabalhou em fábrica, adquiriu determinado conhecimento, às vezes o cara tá, rapaz, eu trabalhei ali, eu tava na linha de solda. Eu soldei tanto que eu virei o mestre da solda. O cara saiu e montou uma serralheria dele. A serralheria dele deu certo, ele já tem 5 funcionários. Ele ganhava às vezes 7, 8 mil reais, agora já tá ganhando 30. E tá empregando 7 pessoas.
E é o mesmo custo, é o mesmo gasto que está tendo no mercado de bet. Esse dinheiro podia estar gerando toda essa roda gigantesca, centenas, não vou falar centenas de milhões, nem centenas de milhares, são milhões de empregos. A gente está falando de, literalmente de milhões de empregos que são impactados. Tem maior estabilidade no emprego, e aí você tem que lembrar que todas essas pessoas que trabalham só no setor automotivo, elas vão no supermercado, elas colocam gasolina no carro, elas compram roupa, elas vão em restaurante, elas vão em supermercado. Então, o teu trabalho na pizzaria, o cara do setor automotivo, que é um setor de bet, é um setor automotivo que está se perdendo, ele tá deixando assim, o dinheiro que não tá rodando nesse mercado, que poderia estar pagando falta de alguém para ir na tua pizzaria comprar. Então, a falta do dinheiro que a Bet tá causando tá se refletindo na tua vida. Eu tô tentando te mostrar o tamanho do setor automotivo para tu compreender o que é as bets em termos de dinheiro. Só que todas essas pessoas, todos esses funcionários que eu tô colocando aqui para tu, ele não existe no setor das bets. Não existem funcionários. É pura transferência de dinheiro online. E muitas vezes sequer fica no Brasil. E uma parte do que fica no Brasil é a lavagem de dinheiro. Mas nos últimos dias tem máfia chinesa, ficou provado. PCC, Comando Vermelho. Fora quem tá lá se pagamento no Chipre, Malta, Gabão, outros países, né? Um negócio totalmente, assim, curiosíssimo, né? Curiosíssimo. Aí você, vamos até para imagem, né? Botei mais de propósito. Trabalhador de fábrica, na melhor pro trabalho, tem um transporte só para ele. Que é para ter certeza que ele vai chegar no horário, porque todo mundo tem que estar lá, não pode atrasar. Tem um caminhão que faz a rota. Não, desculpa, um ônibus faz a rota. Pega ele em casa, quase. O trabalhador normal brasileiro, às vezes, tá trabalhando como CNPJ, tá ganhando um salário mínimo, né? Porque não tem carteira assinada. Ganha um salário mínimo, mas não tem carteira assinada. Acorda às 5 da manhã, às vezes, para pegar o trem, pegar o metrô, pegar o ônibus. A realidade de muitos. Quem você acha que tem mais tempo? Quem você acha que chega com mais conforto no local de trabalho? O cara que tá trabalhando na indústria ou o cara que tá trabalhando aí no dia a dia? E o dinheiro que tá se perdendo é o dinheiro de uma indústria inteira. Do tamanho da indústria automotiva. Aí, trabalhador médio. É basicamente o oposto. Ele vende almoço para pagar a janta. Na realidade do Brasil, sonha em ter plano de saúde. Normalmente o trabalhador da indústria tem. Oportunidades de crescimento muito limitadas. Mal tem tempo para respirar. Não sabe o que é estabilidade. É dureza. A vida real do brasileiro real, do afegão médio, é dureza, bicho. É dureza. Aí eu pergunto agora. Quem tem mais chance e mais tempo, né? Quem tem mais tempo para se dedicar a acompanhar a política? O trabalhador, o afegão médio, que acorda às 5 da manhã para pegar um ônibus lotado, ganha um salário mínimo, vende almoço para pagar a janta? Ou o trabalhador da indústria? Sai de 7, 8 mil reais, 10 mil reais. O peão ganha isso. Em 2015, quando ainda tava no Brasil, que eu e meu amigo, a gente achou lá a planilha do RH, a gente ficou olhando o site de todo mundo e falou, rapaz, o peão ganha 10 mil. Em 2015, o peão mecânico da manutenção ganhando 10 mil reais. Quanto é que tá ganhando hoje? Que o salário aumentou. Tá ganhando até mais, né? Desvalorizou as coisas. O salário mínimo naquela época não dava nem, era muito mais baixo, dava menos de 700, eu acho. Peão. Quem é que tem mais tempo para se dedicar? Quem tem mais liberdade de escolha? Um carro não dá liberdade? Você tem um carro para você ir para um lugar, outro, etc. Viajar, fazer isso, fazer aquilo outro, escolher onde seu filho vai estudar, que é exatamente o terceiro ponto, né? Quem tem mais chance de oferecer uma melhor educação para os filhos? Tudo isso aqui a Bet está destruindo. Porque a gente tem um mercado automotivo que não existe. Desapareceu, virou Bet. Virou dia de aposta. Quem está menos preso a problemas básicos de subsistência? Aí eu pergunto, né? Qual dos dois tem mais chances de lutar pela liberdade do Brasil? Todas as pesquisas eleitorais, sem exceção, Datafolha, BESP, BOP, Paraná Pesquisa, Veta, qualquer uma, demonstram que o eleitor, quando ele passa de uma renda de 2 salários mínimos, ele tende a não votar no PT. O cara que vota no PT ganha até 2 salários mínimos. Eu acho que todo mundo concorda que a luta contra a censura passa por derrotar o PT. Aí eu pergunto pra vocês, a Bet no Brasil, ela ajuda ou não ajuda
a perpetuar o PT no poder, já que está empobrecendo e normalmente as camadas mais pobres tendem a votar no PT? Será que não é um caminho da gente começar a olhar para situações e tentar resolvê-las de forma indireta? Será que isso aqui não é um item que indiretamente contribui para a luta da liberdade de expressão no Brasil? Mas aí vem o defensor das bets versus o crítico das bets, né? O defensor, gravata borboleta. O crítico das bets é o cara que quer saber o plano, feio, orelhudo. O defensor da bet é liberal. O crítico da bet é antiliberal. Ele é defensor do livre mercado. O outro é acusado de direita duguinista. Isso aqui foi o Mil que fez, me mandou, eu morri da risada. O defensor das bets, ele é contra o Estado. Não pode ter interferência do Estado nada. O outro é chamado de estatista. O defensor das bets na rede social fala que isso é seleção natural. Não é seleção natural. Seleção natural. O cara se viciou, problema dele. Ele que desapareça, tô nem aí pra ele. Né? O outro é contra a liberdade, enfim. Um fala grosso, o outro é da tropa dos covardes. O defensor das bets vende charutos, né? Vende cursos e fuma charutos. O outro é cringe. Olhe toda essa questão, olhe em termos de valor, olhe o tamanho do que poderia existir e não existe. Se esse dinheiro estivesse rodando na economia, no setor de serviços, no setor de produção, em qualquer coisa. Não existe, porque a bet é um nada, é um buraco. O dinheiro tá indo e não volta. E você não sabe nem para onde esse dinheiro está indo. E já está provado que uma parte está sendo utilizada para lavar dinheiro, uma parte está indo para o crime organizado, uma parte está indo para a máfia chinesa. Vocês acham isso normal? Vocês acham normal? E se legalizou uma coisa dessa no Brasil. Todas as notícias que aparecem, todas sem exceção, tá mostrando. Cara, tá dando errado, viu? Tá dando errado. Olha os valores, tá dando errado. Olha, o brasileiro bateu o recorde, 3 bilhões de Bolsa Família em um único mês. Em um único mês, 3 bilhões do dinheiro do Bolsa Família. Mas o dogma liberal, não, o Estado não pode interferir na vida do cidadão. Não, isso aqui, não, temos que ter liberdade. O povo que quer jogar jogo de azar, jogar jogo de azar. Eu acho que não tem que ter jogo de azar, porque eu consigo enxergar o impacto. Nenhuma nação se tornou próspera com bet. Nenhuma. Mas todas as nações que enricaram, um dia, elas se industrializaram. Estados Unidos, a comunada agora. A Inglaterra é a mãe da Revolução Industrial. Assim, é autoexplicativo. Não precisa ser nenhum conhecedor de história. Olha a indústria alemã, que era o motor da Europa. Volkswagen, Siemens, BMW, Mercedes, Audi. Nossa! E o Brasil, gente? A gente faz chacota, só fala mal, a porcaria da Gurgel. Pô, o cara pelo menos tentou alguma coisa lá atrás, né? Melhor que nada. Mas o espírito de vira-lata e algumas coisas que acontecem, eu pergunto pra vocês, quem defende bet tá defendendo o quê? Que estado é esse, gente? Defender o que dá errado só pra perder em pé? Porque não quer ganhar de 4? Não, por questão de que princípios, rapaz? É o que ela tá falando. O cara tem ali um conhecimento na área e tudo, mas o senso prático das pessoas é zero. O cara não sabe onde ele quer chegar. Quando o país empobrece, ele fica na mão da esquerda. Todas as pesquisas mostram isso, todas, sem exceção. Olha o tamanho e o impacto do setor das bets. E é isso que os liberais defendem. E eles querem te convencer que esse caminho não, porque o Estado não pode proibir os jogos de azar. O dono do dinheiro tem que estar apto a fazer o que ele quer, etc, e tudo mais. O engraçado é que esses mesmos liberais, eles não pegam a fortuna que eles têm, do dinheiro que eles vendem às vezes de curso, e gastam com bet. Eles não gastam com bet. Eles querem que os outros gastem de bet. Eles querem ter o discurso. Porque o discurso é o que ajuda eles a continuar sendo grandes liberais. Então, assim, o Brasil segue marchando pro buraco. Até quando? Não sei. Até quando o povo acordar. Mas o povo parece que está dormindo. O povo parece que não está vendo o tamanho do problema que está diante de si. É um problema gigantesco esse problema das bets.
Olhem o valor até o prédio. Não se sabe, já superou a expectativa do Haddad. Vocês acham que a gente vai ter algum tipo de futuro? Então, o Olavo diz, cara, quando você olhar uma coisa, começa a pensar no passo a passo daquela coisa até chegar lá. A mesma coisa quando se fala de política. Não queremos uma CPI. Aí, cara, para e pensa. Como é que se cria uma CPI? Como é que se forma? Como é que se escolhe os membros? Será que essa CPI vai te levar no objetivo? Vai assim analisando o processo. Começa a se pautar na realidade assim, ó, passo a passo. Não é difícil. Vai olhando aqui, ó. Isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Vê se vai levar num lugar bacana ou não. Porque depois tu se arrepende. Aí tu fala, meu Deus, véio, não era pra ter feito isso. Porque pra dar errado é 2. E depois pra desfazer, aí dá trabalho. Fico por aqui. Vou mandar esse vídeo do Olavo completo pra vocês. Reflita sobre isso. Isso vale pra tudo na vida. A falta de senso prático. A pergunta, qual é o plano? É muito fácil falar o que as pessoas desejam que aconteça. Assim, eu vou lutar pra isso. Eu vou lutar pra todo mundo ser milionário. Ótimo, todo mundo quer ouvir isso. Tá, como que você vai fazer isso? Falar que todo mundo vai ser milionário tá muito distante, né? Então, ninguém vai te levar a sério. Mas várias batalhas que ocorrem no dia a dia, o povo acaba acreditando. Mas é balela. Quando você olha os números, você fala, mano, não prometa isso. Aí você não vai conseguir cumprir. Mas é isso. Fico por aqui. Deixe aquele grande beijo e abraço. Rejeite opiniões simplistas e lavagem de alma. Você não vai para lugar nenhum. Se gosta do meu trabalhinho, quer dar um pouco mais, passa no meu canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com.br. A gente vai registrar, a gente ver até onde vai essa questão das bets, né? E o resultado final das eleições. Compartilhe e volte amanhã. Deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!